Boa noite. O Centro Espírita Jesus de Nazaré propõe para esse mês de novembro reflexões a respeito da morte. Nós pedimos então a Jesus que nos fortaleça para que obtenhamos, através da força moral, da força espiritual, a compreensão desses dois lados da mesma moeda, a vida e a morte. Que entendamos as coisas que ocorrem à revelia da nossa vontade como bondade suprema do Criador, que enxerga todas as nossas necessidades e traz para nós acontecimentos que são um convite diário, horário, minuto a minuto, para o nosso crescimento espiritual. Que possamos enxergar a infinita bondade de Deus para com suas criaturas, durante toda a nossa vida e também na hora da morte. Eu selecionei algumas frases, alguns pensamentos que são muito recorrentes para uma grande parte das pessoas e que o Espiritismo esclarece para nós e nos faz enxergarmos então esse assunto da morte por um outro prisma. Eu coloquei como título As Ilusões que a Morte Mata, que é um tema que Haroldo Dutra usa numa palestra dele intitulada E a Vida Continua. E então as ilusões que o conhecimento sobre a morte mata. Buscando através desse raciocínio, dessa visão um pouco distanciada daquela do materialismo nos traz, que nós possamos nos consolar um pouco mais e encontrar na doutrina espírita o estímulo para seguirmos buscando, através da nossa fé, as respostas para as nossas dúvidas, o consolo para o nosso sofrimento. E dessas frases que eu selecionei aqui, a primeira delas é até engraçado, né? Para espíritas falarem isso, mas se você não é espírita, você provavelmente já usou essa frase. Ninguém veio para me contar ou para contar para gente como é que é depois da morte. Horas, ninguém veio, né? Então nós temos as obras básicas, Kardec nos trazendo a doutrina dos espíritos. Não é a doutrina de Kardec, não existe espiritismo kardecista. Existe a doutrina dos espíritos que foi codificada por Kardec. Então, médiuns do mundo todo recebiam mensagens do mundo espiritual. E Kardec compilou essas mensagens no seu livro, O Livro dos Espíritos, que são perguntas de encarnados para desencarnados. Então, sim, eles voltam para nos dar notícias do lado de lá. Basta querermos ouvir essas notícias. Chico Xavier, só o Chico Xavier tem mais de 400 obras psicografadas, mensagens do mundo espiritual para nos esclarecer, para nos consolar. Todas, a propósito, estão para ser baixadas gratuitamente na internet, então todo mundo tem acesso. As 5 obras básicas, o Livro dos Espíritos, também pode ser baixado pela internet, sem custo nenhum. Então nós podemos buscar as notícias do mundo de lá através
de Chico Xavier, de Divaldo, de Raul Teixeira, essas almas abnegadas que se dedicaram a vida toda e se dedicam ainda a nos transmitir as mensagens dos espíritos. E sim, os espíritos voltam através da reencarnação. Somos espíritos que voltaram, todos nós. Então dizer que ninguém voltou para contar, vale a pena a gente não usar mais esse raciocínio e nos dedicarmos a estudar a doutrina espírita para entender quantos já voltaram para contar. O Centro Espírita Jesus de Nazaré está retomando as atividades agora depois da pandemia e os grupos de estudos voltaram. Então vocês estão convidados, se quiserem maiores informações, podem escrever para a nossa página do Facebook, perguntar os horários e então se dedicar ao estudo da doutrina espírita para encontrar essas respostas e entender como que mito, né, esse de ninguém voltou para contar. Também existe pelas pessoas que não se debruçam no estudo da doutrina espírita, essa sensação de que a morte traz muita angústia porque tudo se acaba. Então, quando alguém que amamos desencarna, nós nos desequilibramos porque a sensação de que tudo aquilo se acabou é muito poderosa e é muito triste. E muitas pessoas nunca mais se recuperam de uma dor porque acham que tudo terminou. Então estão aí as obras da literatura espírita para nos mostrar que as coisas não terminam com a morte. E também não se transformam sem o esforço de cada um de nós. Vou explicar isso melhor. Muitas vezes a gente se refere a pessoas que já desencarnaram como anjos, né? Como pessoa, nossa, virou um anjinho. Será que o simples fato de eu ir para o outro lado ali da moeda me transforma em anjo? Então, não tem sentido. O Espiritismo nos explica que a nossa individualidade como espíritos se mantém depois da morte. Então, se eu pratiquei o bem a vida toda, se eu vibrei no bem, se eu trabalhei no bem, eu vou desencarnar e vou continuar como espírito trabalhando no bem. Porém, se eu passei uma vida equivocada, vivendo no mal, eu não vou me transformar simplesmente porque eu passei do estado de espírito encarnado para o de desencarnado. Eu continuarei a vibrar no mal, porque a única coisa que faz com que eu me transforme é a renovação interior. Então, não se renova simplesmente porque se morre. Porém, a morte e aqueles momentos antes da morte são cruciais para que o espírito tenha um lampejo de esclarecimento, especialmente aquele que viveu no mal, pode ter, no momento da morte, um pequeno passo para a compreensão do que ele fez, do que ele plantou durante a sua vida e como ele pode fazer para, a partir de então, fazer plantações melhores. Aquela mensagem de Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, ela é muito interessante nesse aspecto. Vejam, quando eu tenho alguém que convive comigo e que
não vamos chamar de inimigo, mas é um desafeto, alguém que eu não gosto, alguém que eu repilo, alguém que eu me esquivo de conviver. E essa pessoa desencarna e nós estamos nessa situação de estranhamento, de raiva, de ódio, de mágoa. Isso não se dissipa com a morte daquela pessoa. Porque o estado vibracional que eu tenho e que eu crio em volta de mim continua a me atrair a ele agora desencarnado. Então antes eu sabia onde é que o meu desafeto estava, agora eu não sei mais. E se esse desafeto for realmente alguém inferiorizado, ele pode ser um obsessor. Pode continuar convivendo comigo agora no mundo espiritual, uma convivência bastante atribulada. Então, compreendendo isso, nós aprendemos a viver melhor, a perdoar mais, a não alimentar tantas mágoas, tantas raivas e nos reconciliando assim com o nosso irmão ainda nessa caminhada. Quando eu desencarno ou ele desencarna, a gente vai continuar esse trabalho de reconquista e não perpetuar um ódio ou uma antipatia que pode durar, né, por tantos e tantos anos, como a gente vê nos livros que são psicografados e contam histórias de ódios que vão para o além-túmulo. Existe também o temor da morte, né? O temor da morte, as pessoas dizem, é o temor do desconhecido. A doutrina espírita, então, vem nos dizer que não precisa ser desconhecido. Nós podemos compreender aonde vai o espírito depois da morte, o que acontece com o espírito depois da morte. E nós temos na parte 2 do Livro dos Espíritos, um capítulo dedicado para a volta do espírito à vida espiritual, ou seja, à morte, né? E esse temor da morte, porque a gente não sabe o que nos espera, ele é interessante que o Kardec perguntou aos espíritos: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Veja o que os espíritos respondem: não. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Na morte natural que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, o momento da morte não precisa ser temido, desde que cultivemos uma vida de amor, de bondade, de investimento nas virtudes do nosso espírito. Contam-nos os espíritos que é mais difícil nascer do que morrer. Já imaginaram isso? Quando a gente reencarna, nós temos uma programação para cumprir. E nós vamos reencarnar numa família que muitas vezes nos traz a oportunidade de reconciliação com antigos desafetos. E o espírito muitas vezes se amedronta, porque não tem certeza se vai conseguir cumprir com a sua programação. Não tem certeza se não vai fraquejar diante das provas que
a vida traz. Então não é à toa que os bebês choram. Não é à toa. Porque encarnar é mais difícil do que desencarnar. É o que nos dizem os espíritos. Nós temos também uma ideia, né, de que a gente, essa é outra ilusão na nossa vida, que a gente perde as pessoas, né? Então nós usamos esse termo, perdi meu irmão, perdi minha mãe. E por tudo isso que nós já falamos até agora, nós entendemos que não perdemos ninguém, apenas não compartilhamos das trocas materiais que eram feitas quando aquela pessoa estava encarnada. Porém, as trocas espirituais continuam e continuam fortíssimas. Se nós construirmos uma vida de virtude, de bondade, de trabalho no bem, e o nosso irmão estiver nessa mesma luta, nessa mesma vibração, quando um de nós desencarna, nós continuamos a nos alimentar uns aos outros espiritualmente. As relações continuam a existir, só que elas existem no nível espiritual. E para nós, para muitos de nós não conseguimos perceber isso, porque nós vivemos uma vida de matéria. Então, como podemos nos consolar? Como podemos sentir a presença luminosa dos nossos amores que já partiram? Cultivando esse ambiente, essa vibração no bem, que pode então nos ligar espiritualmente a esses espíritos que agora são só espírito e não mais matéria. Então vale a pena nós nos desmaterializarmos um pouco para alcançarmos esses espíritos que estão do lado de lá, torcendo, vibrando por nós, agindo como anjos da guarda, trabalhando no bem e nos dando amparo e consolo naqueles momentos difíceis. Muitas pessoas têm essa dúvida, se o espírita sofre quando desencarna um dos seus amores. E é claro que nós sofremos. O sofrimento existe, é real a falta que a matéria nos faz. Porém, esse sofrimento, essa dor, se dá sem desequilíbrio. Se dá por um período até nós nos recompormos espiritualmente e até nós nos dedicarmos a pensar, a orar por essas pessoas que já se foram, com fé e com a certeza de que elas continuam vivendo à nossa volta, ao nosso redor. E que sim, nos reencontraremos um dia. Por isso não perdemos ninguém. Tem uma frase que se usa muito nos velórios, que é também um mito. Sabe quando você diz assim, descansou. Nossa, que bom, descansou. Não sabemos. Tudo depende de como o espírito reagiu àqueles últimos momentos da sua vida. Em geral, a gente diz que a pessoa descansou quando ela passa uma doença bastante prolongada. E sim, se essa pessoa passou a doença com resignação, ela vai descansar fisicamente. Porém, o trabalho no bem, o trabalho espiritual nunca cessa. Aquela ideia lá de irmos para o paraíso e ficarmos tocando harpa nas nuvens é muito ilusória. O espírito quer trabalhar, o espírito
precisa trabalhar, porque é o trabalho no bem que vai fazer com que ele evolua, até chegar no ponto em que ele não precisa mais reencarnar. Então, descansar não faz parte do vocabulário dos espíritos, especialmente dos espíritos na caminhada do bem. Também temos uma ideia de que quando nós morremos de repente, né, num acidente, numa coisa trágica, a gente se consola uns aos outros assim, pelo menos não sofreu. Então, nesse aspecto também é importante que saibamos que a desencarnação abrupta muitas vezes pode ser difícil para o espírito, porque ele, quanto mais apegado à matéria, mais não vai compreender o que está acontecendo com ele. Quanto mais amor pela vida material, mais revoltado ele pode ficar por ter sido arrebatado da vida material. Então, voltamos àquele conceito básico de nos prepararmos para a morte, vivendo uma vida em que o espírito tome um espaço maior no nosso dia a dia do que o corpo. Que nós nos dediquemos mais às conquistas morais e não demos tanta importância às conquistas materiais, que são importantes e não é para nós deixarmos de conquistar nada, e não é nem condenável que conquistemos projeção na sociedade, que tenhamos posses, nada disso vai nos atrapalhar, desde que também investamos na nossa evolução espiritual. Porque é essa evolução espiritual que vai nos deixar prontos para desencarnar a qualquer hora. Então, desencarnei com uma doença um pouco mais prolongada, um sofrimento do corpo um pouco maior, tive tempo de me preparar, mas eu tenho sempre a opção de não aceitar, de ficar revoltado. E aí, no mundo espiritual, eu posso ter uma perturbação após a morte, porque ainda estava pegado à matéria. Assim como aquele que morre de repente pode se chocar com a sua morte, como pode, ao longo da sua vida, ter cultivado virtudes morais que o fortalecem e o amparam nesse momento da morte abrupta. A morte, então, ela é um assunto que vem cheio de mitos e cheio de medos e cheio de equívocos. E a doutrina espírita se dedica a nos explicar e nos tirar a venda do medo, a venda do pavor, a venda do não entendimento desse acontecimento tão diário, né, tão comum à vida de todos. E a gente tem, então, através desse raciocínio, o convite para que estudemos a doutrina espírita, que enfrentemos a morte de maneira mais corajosa e mais serena, justamente porque cultivamos uma vida de equilíbrio, de amor, de bondade, de serenidade. Eu vou terminar com um trecho pequeno aqui do livro Após a Tempestade, psicografado pelo Divaldo e ditado por Joana de Ângeles. Diz ela: não há morte, ninguém se equivoque.
Só há vida, onde quer que se detenha o pensamento. E aí ela vai mostrando o mundo como é que é. Nada morre. Da decomposição da matéria surgem complexas formas de vida. Morre a lagarta e surge a borboleta. Morre a semente para libertar a planta. Morre o sêmen para formar o corpo. Morre o corpo para que se liberte o espírito, que dele se utiliza como de um veículo em romagem purificadora. Sem dúvida, a morte constitui dor inominável quando arrebata o ser querido, retirando-o da convivência e da ternura dos que o amam. Possivelmente, é a dor mais longa que sentimos, graças ao apego e ao valor que se atribuem aos grilhões carnais. Então esse é o nosso convite para de agora em diante, que comecemos a atribuir mais valor ao espírito, investir mais na reconciliação com o nosso próximo, no desenvolvimento de virtudes, para que entendamos a morte como uma curva na estrada, somente. Que Jesus esteja conosco e nos ampare sempre. Que assim seja.